Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Administração Financeira. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre as medidas de atividade e gestão de ativos, ou os giros, da empresa, e os prazos médios. Primeiramente, esse daqui vai ser uma ideia de análise da gerência, do comportamento de estoque, pagamento de fornecedores, venda de produtos e recebimento. Ou seja, uma empresa, normalmente, ela vai ter aquisição do seu estoque, vai ter um prazo para pagar o fornecedor, um prazo que ela vai começar a vender os produtos e depois disso ela vai ter o recebimento, considerando isso sempre em média, né? Porque aqui começa a aquisição do produto, do estoque, o prazo de fornecedores pode ser um pouco para mais ou para menos. Nós vamos ver como calcular isso daqui em média. Nós damos o nome de ciclo econômico à aquisição do estoque até a venda do produto. Ciclo financeiro vai ser o pagamento do fornecedor até o recebimento. Ou seja, o ciclo financeiro vai medir o quanto tempo que você vai financiar as suas operações com o seu caixa. Porque aqui você pagou o fornecedor e aqui você vai receber, ou seja, é o prazo que você vai demorar para receber. E o ciclo operacional é o tempo para você rodar todo o produto, ou seja, é o tempo médio de você pegar um item de estoque, transformar ele, vender e depois receber. Então, a partir desses dados, nós temos o prazo médio de estocagem, né, que é dado pelo ciclo econômico, você adquire o produto até você vender. Nós temos o prazo médio de pagamento de fornecedores, que vai ser o ciclo operacional menos o ciclo financeiro. Ciclo operacional é tudo, ciclo financeiro é o que resta aqui na frente, né? Sem isso daqui, você fica o pagamento de fornecedores. Prazo médio de contas a receber, né, é o tempo que você demora para receber. O tempo que você demora para receber é o que? É o ciclo operacional, que é tudo, menos o ciclo econômico. O ciclo econômico é isso daqui. Ou seja, vai sobrar só essa partezinha, né? Que é a venda do produto, o tempo que você vai demorar para ter o seu recebimento. Então vamos lá. Ciclo financeiro negativo. Ciclo financeiro negativo significaria o quê? O ciclo financeiro ele pode ser dado por ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento de fornecedores. Ou seja, nós estamos falando que o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento de fornecedores, que é esse tamanho aqui, ele vai ser negativo. Para esse fator ser negativo, esse daqui tem que ser maior do que esse. Ou seja, o tempo que você tem de ciclo operacional vai ter que ser menor do que o tempo que você tem para pagar os fornecedores. Então, os fornecedores não estariam aqui, eles estariam depois do recebimento. Olha só que coisa mais interessante. Você consegue rodar todo o estoque e receber antes mesmo de você pagar os seus fornecedores. Isso daqui, por incrível que pareça, existem empresas que são assim, igual a Amazon. A Amazon ela tem um caso bem clássico, né, de ciclo financeiro negativo. Ou seja, ela faz toda a rotação do produto, recebe e só após isso que ele vai pagar o fornecedor, por causa do tipo de gerência que elas fazem com o pagamento e recebimento dos produtos, porque ela não tem o produto em si, quem tem o produto é a ponta vendedora, né? Ela é só intermediário, mas o dinheiro passa por ela, então por isso que ela tem esse ciclo financeiro negativo. O que pode ajudar a empresa ter um ciclo financeiro negativo? Negociações com o fornecedor, ou seja, você vai tentar levar o seu pagamento de fornecedores mais para frente o possível, sem prejudicar a sua companhia. O perfil do modus de pagamento da empresa, que está relacionado, né, com isso, e a agilidade da atividade operacional. Ou seja, se o ciclo operacional seu reduz e o seu fornecedor vai mais para frente, você pode gerar esse ciclo financeiro negativo, que é bem interessante. Estão relacionados, né, com esses giros com a gerência da empresa, com a rotatividade da empresa, a lucratividade da empresa e a abordagem gerencial. Porque quando você mexe nesses prazos, você pode, através da extensão de um prazo ou o adiantamento de alguns prazos, mexer diretamente na lucratividade da empresa e na rentabilidade. Então isso daí tudo você tem que estar atrelado. Só que se você também pegar e começar a aumentar em prol da lucratividade, os prazos, você vai começar a necessitar de um caixa maior, investimento em caixa para ter essa possibilidade. Daí os principais índices, né, de giros
e prazos vão ser giro de estoque, ou seja, quantas vezes o estoque gira em um determinado período, e o prazo médio de estocagem, que vai ser o período em dias que aquele produto fica estocado. O giro de contas a pagar, o prazo médio de pagamento de fornecedores. O quantas as contas renovam durante o período e o tempo que você vai pagar os seus fornecedores em média. O giro de conta a receber, que é quantas vezes você renova aquelas contas a receber, e o prazo médio de contas a receber, que vai ser o período disso daí. O giro de ativo total e a rotatividade do capital de giro, que estão também relacionados aí com a potência de gerar valor da empresa. Nesse sentido, nós temos primeiro o giro de estoque, que vai mostrar quantas vezes a empresa vendeu e substituiu o estoque durante um determinado período. Para isso, nós vamos fazer o quê? Nós sabemos, nós não temos os demonstrativos, as quantidades de itens, mas nós temos o valor que ele custou e o valor que ele foi vendido, o valor de estoque, tudo isso. Então, a partir disso, nós vamos fazer uma média. Se nós temos um certo estoque que custa uma quantidade e o custo de todas as mercadorias vendidas suas for um X, se você divide esse custo pelo estoque, você vai ter quantas vezes, qual a porcentagem desse estoque que você renovou. Por exemplo, se você tem um estoque que custa R$10 e um custo de mercadorias vendidas que custa 20, teoricamente você tem que ter rodado seu estoque 2 vezes, porque só um estoque seu não vai gerar aquele custo de R$20. Então, o giro de estoque pode ajudar a empresa a tomar melhores decisões sobre preços, fabricações, marketing e compra de novos estoques. A regra: um giro baixo implica em vendas fracas e possivelmente excesso de estoque. Assim sendo, um giro alto implica vendas fortes ou estoques insuficientes também. Daí pode ter uma necessidade de estoque, mas só que a empresa pode estar passando por alguma dificuldade e não está conseguindo renovar esse estoque. Daí gera um estoque insuficiente. Ele acaba e não consegue gerar mais valor. Prazo médio de estocagem. Nós temos já a quantidade de vezes que ele se renova. Então, se nós temos agora por um prazo que nós queremos analisar, vai ser fácil analisar esse prazo médio de estocagem. Ele vai mostrar em quantos dias, em média, uma empresa demorou para renovar todo o seu estoque. Nós vamos pegar para um ano, que é 365 dias, e dividir pelas vezes que ele se renova nesse período. Ou seja, 365 dividido pelo giro de estoque, quantas vezes você renovou o estoque. Você vai ter um prazo médio de quantos dias você leva para pegar aquele produto que chegou hoje e vender ele para alguém. Ao tentar manipular esse prazo médio de estoque, com os descontos ou fechamentos, a empresa pode reduzir significativamente o retorno do investimento, ROI, e a lucratividade. Ou seja, a empresa pode ter uma redução do prazo médio de estocagem, mostrando assim uma eficiência no gerenciamento, mas ele não pode afetar o ROI ou a lucratividade, porque isso daí mostraria na realidade que a empresa está passando por uma dificuldade. Então aqui nós já começamos a juntar os quantificadores para saber analisar cada um desses índices em comparação com os outros. O giro de estoque e o prazo médio de estocagem deve ser analisado juntamente com a margem bruta, a rentabilidade e o prazo médio de contas a receber, devido ao fato de que normalmente estoques que giram mais podem estar relacionados a descontos nos produtos e margens de pagamento mais amplos, o que leva a uma necessidade de caixa maior. Giros de contas a pagar. Giros de contas a pagar, nós vamos fazer da mesma forma. Nós temos as compras anuais e nós temos o fornecedor que nós estamos devendo. Então, se nós estamos querendo calcular quantas vezes as contas a pagar se renovam durante um período, nós vamos pegar as compras anuais que nós fazemos e dividir pela quantidade que nós devemos. Ou seja, calculando quantas vezes essas contas vão se renovar. Os fornecedores são colocados ali no passivo, no passivo circulante. Só que o compras anuais ele não é formado, então você tem que fazer essa regra aqui, que é a regra para o custo da mercadoria vendida. Daí nós pegamos ela, reescrevemos de uma forma adequada para calcular as compras anuais. As compras anuais vão ser igual ao custo da mercadoria vendida menos o estoque inicial mais o estoque final. Fazendo isso daqui, você vai encontrar as compras anuais ou serviços pagos anualmente. Daí você pega esse resultado, divide pelos fornecedores, que é encontrado no passivo circulante, e você encontra o giro de contas a pagar.
Os investidores podem usar a taxa de rotatividade de contas a pagar para determinar se uma empresa possui caixa ou receita suficiente para cumprir suas obrigações de curto prazo. A regra: um valor muito alto ou que aumenta durante muito tempo pode ser uma indicação de que a empresa gerencia efetivamente suas dívidas, o fluxo de caixa, ou pode não estar reinvestindo novamente seu negócio. Isso aqui acontece porque, se isso daqui, o giro de conta a pagar, começa a ficar muito alto, isso daqui pode estar sendo que a empresa não está reinvestindo no seu negócio. Ou, por um caso positivo, né, indica que a empresa tem uma gerência efetiva da dívida. Nesses dois casos, para você saber identificar qual dos dois está acontecendo, você tem que voltar e analisar as margens, as rentabilidades da empresa e ver se elas estão se mantendo, caindo ou subindo, de acordo com os anos. Prazo médio de pagamento de fornecedores. Nesse sentido, como nós temos a quantidade de vezes que eles se renovam, as contas, então você pega o período de tempo que você quer analisar e divide por quantas vezes elas se renovam. Nesse caso, você vai ter o prazo médio de pagamento dos fornecedores. Este prazo relaciona-se diretamente à alavancagem da empresa, pois quanto maior o prazo, mais a empresa está alavancando através de capital de terceiro. Ou seja, se você pega esse prazo, aumenta ele consistentemente, você está pegando o capital dos fornecedores e usando ele para deixar a empresa sem necessidade de gastar no curto prazo, podendo fazer investimentos. Mas isso aí tem que ser gerido muito bem, porque senão você pode acabar gerando uma insolvência. Giro de conta a receber. Nesse caso, o giro nos informa quantas vezes, em média, os clientes quitam suas contas com a empresa durante um período. Para você saber isso, você sabe, você não tem, né, a quantidade de contas e compras que são feitas, então você pega a receita total que você recebe dos clientes e contas a receber dos clientes. Nesse sentido, as contas a receber do cliente vão mostrar o quanto que você tem que receber nos próximos tempos. Quando você divide isso daqui pelo total, você vai saber quanto que isso daqui está se renovando durante o ano. Esse giro, né, pode ser representativo de uma boa gestão se aumentar de forma a não prejudicar as margens e o crescimento das receitas, necessitando assim de menos capital de giro. Por outro lado, se ele reduzir, mostra que a estratégia está em fornecer mais prazo aos clientes. Nesse caso, novamente tem que ser observado se existe um aumento das margens e o crescimento das receitas. Giro de contas a receber. Esse giro nos informa quantas vezes, em média, os clientes quitam suas contas com a empresa durante um período. Para isso, nós vamos pegar a receita total da empresa, aqui no caso a receita líquida, e a conta a receber de clientes. Pode ser representativo de uma boa gestão se aumentar de forma a não prejudicar as margens e o crescimento das receitas, necessitando assim de menos capital de giro. Por outro lado, se ela reduzir, mostra que a estratégia está em fornecer mais prazo aos clientes. Neste caso, novamente, tem que ser observado se existe um aumento nas margens e um crescimento na receita. Ou seja, o giro de contas a receber ele é só um indicativo. Daí você tem que analisar novamente se as margens, né, e o crescimento das receitas são satisfeitos, né, com uma análise horizontal aí. E também nós temos que observar se a empresa está fornecendo mais prazo para os seus clientes e se isso daí está gerando um retorno maior para a empresa ou margens mais acessíveis aí para melhorar o desempenho da empresa. O prazo médio de contas a receber. O prazo médio de contas a receber vai ser o período, que é 365, dividido pelo giro de contas a receber, porque o giro fala quantas vezes essa conta se renova. Na hora que nós pegamos 365 e dividimos pela quantas vezes as contas se renovam, nós vamos ter o prazo médio de conta a receber. Temos que observar se esse prazo está sendo melhorado a custo das margens, porque se ele for melhorado a custo das margens, nós temos que as margens vão estar mostrando que a empresa está começando a entrar em declínio. O giro de ativo total. O giro de ativo total vai ser nada mais do que as vendas sobre o ativo total da empresa, ou seja, o quanto que ele consegue gerar de receita, no caso receita líquida, pelo ativo total que ele tem na empresa. Sendo assim, essa métrica ajuda a entender com que eficiência as empresas estão usando seus ativos para gerar vendas. A regra, quanto maior, melhor, pois significa que a empresa necessita de menos ativos para gerar o resultado. Observação.
Para empresas que necessitam de grandes estruturas físicas, mineradoras, transmissoras de energias e etc., para a produção de sua atividade fim, também pode ser observado os ativos fixos no lugar dos ativos totais, verificando, portanto, a eficiência dessas estruturas na geração de receita. Ou seja, no lugar dos ativos totais, nós utilizamos os ativos fixos, que vão ser imobilizados, investimentos e intangíveis, que está no ativo não circulante. Na hora que nós fazemos vendas sobre esses ativos fixos, nós vamos ter giro de ativos fixos, ou seja, o quanto que esses ativos fixos estão conseguindo gerar de receita a partir deles. Rotatividade do capital de giro. A rotatividade do capital de giro vai ser o capital de giro médio. O capital de giro vai ser ativo circulante menos passivo circulante. Você pega ele do início do ano mais o final do ano e divide por 2. Daí você obtém o capital de giro médio da empresa. Daí você pega as receitas líquidas da empresa e divide por esse valor. Uma alta taxa de rotatividade mostra que a administração está sendo muito eficiente no uso do ativo e passivo de curto prazo de uma empresa para gerar as vendas. Isso daí acontece por quê? Porque se tem muita venda para pouco capital de giro médio, ela está conseguindo gerenciar bem esse capital de giro para gerar essas receitas. Por outro lado, uma taxa baixa pode indicar que uma empresa está investindo em muitas contas a receber e estoque para apoiar suas vendas, o que pode levar a uma quantidade excessiva de dívidas incobráveis ou um estoque obsoleto. Daí nós temos que observar se esse estoque lá, no giro de estoque, ele está aumentando, né, com o tempo, e a rotatividade de capital de giro ele também está aumentando, ou se as contas a receber elas estão aumentando o prazo ou diminuindo o prazo. Daí isso daí então vai estar atrelado com essas duas medidas. Para gerar eficiência com que usam seu capital de giro, as empresas usam o gerenciamento de estoque e gerenciam as contas a receber e a pagar. Então, obrigado, até a próxima aula.